trabalho de hoje, a apresentação de hoje, esta quinta-feira, 30 de outubro de 2025, 20 horas, na sala do Café Urântia, terá uma característica muito peculiar. E todos veremos qual é a peculiaridade no decorrer da apresentação. O reino do céu, assim também na terra. Estudantes urantianitas, envolvam-se no processo e surpreendam-se. A apresentação no Café Urântia pede a participação de todas as almas presentes e será baseada em apenas 2 parágrafos de um documento do livro de Urântia. 99.3.2 e 99.4.5. Quando o reino do céu for buscado pelos humanos de Urântia com toda sinceridade e mais sinceridade, e for encontrado, assimilado e integrado em cada ser, ele verterá, como consequência, repercussões novas e inesperadas em todas as áreas humanas e mudará muito a história. Documento 99. Os problemas sociais da religião. 99.3.2. 3. A religião e o religioso. 2. O reino do céu não é uma ordem social, nem uma ordem econômica. É uma fraternidade exclusivamente espiritual, formada por indivíduos que conhecem a Deus. É bem verdade que essa fraternidade, em si mesma, é um fenômeno social novo e surpreendente, acompanhada de repercussões políticas e econômicas espantosas. O reino do céu, assim também na terra. O reino do céu não é uma ordem social, como conhecemos em Urântia, nem é uma ordem econômica, como conhecemos em Urântia, mas o reino do céu funciona a serviço de todos os universos, de toda a criação. Portanto, essa ordem social tem repercussões políticas na administração de todos os universos e de toda a criação, e tem repercussões econômicas espantosas, porque a economia do universo, de toda a criação, é equilibrada. E é equilibrada porque há o funcionamento dessa ordem econômica e dessa ordem social que não é como nós conhecemos, e que é formada de indivíduos que conhecem a Deus. Hoje, temos o privilégio em Urântia de conhecer a Deus. Porque Deus, além de ter se apresentado a nós através de Jesus de Nazaré, também se apresentou a nós
através de uma propiciação feita por Micael de Nébadon, criador do nosso universo, quando abriu a oportunidade de recebermos as transmissões universais de nossa busca e de nosso interesse para conhecer a Deus. E assim hoje podemos também ser aqueles que em Urântia conhecem a Deus. Portanto, também somos uma fraternidade e devemos nos comportar como uma verdadeira fraternidade que conhece a Deus. E o que é esperado e pedido a nós? Que nos amemos uns aos outros, como Jesus de Nazaré nos amou, como Micael de Nébadon nos ama, tendo nos propiciado com as transmissões de Urântia. O antedito conduz até esta conclusão: como se alcança e depois se manifesta o reino do céu. Do reino do céu, conhecemos o Pai universal, que nos dota de personalidade. O nosso encontro é de personalidades. O reino do céu nos apresenta o Filho Eterno, que é responsável pelos criadores de universos, e o nosso Micael de Nébadon é conhecido nosso, porque já esteve aqui na sua 7ª auto-outorga, como Jesus de Nazaré. Então, conhecemos o Filho Eterno através de Micael de Nébadon. E quem vê o Filho, vê o Pai. E conhecemos o reino do céu por Micael. E temos em nós um elemento que nos permite o conhecimento ampliado. E o conhecimento ampliado é graças ao poder da nossa mente. E hoje sabemos e conhecemos o Espírito Infinito, a terceira fonte e centro, e a terceira deidade, e a terceira pessoa da Trindade Suprema Divina Sagrada. O Pai Universal, que nos dá a personalidade. O Filho Eterno, que através dos criadores de universo, cria os humanos que somos. E o Espírito Infinito, que através dessa irmandade, fraternidade exclusivamente espiritual, nos dota da mente capaz de receber, assimilar, compreender, conhecer e manifestar o reino do céu. Então já somos conhecedores de Deus. Somos uma fraternidade humana de Urântia. E assim devemos nos comportar. Devemos, com toda a liberdade que temos. O antedito conduz até esta conclusão. Como se alcança e depois se manifesta o reino do céu. Documento 99, os problemas sociais da religião, 99.4.5. O mesmo documento lido do parágrafo anterior. 4. As dificuldades da transição. 5. Afinal, o que se crê, mais do que se conhece, determina a conduta e rege as ações pessoais. O conhecimento meramente factual
exerce pouca influência, muito pequena, sobre o homem médio, a menos que esse conhecimento seja ativado emocionalmente. No entanto, a origem da religião é supraemocional, unificando toda a experiência humana em níveis transcendentais, por meio do contato com energias espirituais e da liberação dessas energias espirituais na vida do mortal. As dificuldades da transição. Afinal, o que se crê? As nossas crenças foram muito alteradas, modificadas, substituídas, abandonadas, desprezadas, cada uma no seu significado, pelo que foi recebido por nós e aceito como a verdade. E muito daquilo que acreditávamos que não tinha fundamento, que não tinha razão, que não tinha lógica, que não tinha sustentação, foi abandonado. E hoje, o que acreditamos é mais elevado, mais amplo, mais abrangente, mais factível e mais razoável. Portanto, quando acreditamos em algo, tem muito mais valor do que o que se conhece. Assim como nós entregamos o livro de Urântia para pessoas de destaque e houve desprezo pelo que já conhecia, e o que se acredita, mesmo se conhece, mas que não é a verdade, pode haver engano. Então, eu vou dar aqui um exemplo. E esse exemplo nada tem a ver como pessoal, mas como simbólico, significativo, de que cada um de nós pode estar onde estiver, estando disponível e se colocando a serviço do que se crê, acontece. E crer com força é próximo da fé. E se temos a fé que nos dá suporte, o que acreditamos é realmente digno de acompanhamento. Há coisa de mais de 40 anos, eu tomei contato pela primeira vez com um livro de Urântia, sem nunca antes ter nem ouvido o nome. Há mais de 40 anos. Quando eu estive em contato com esse livro, eu tive uma reação de emoção pessoal com esse livro. Eu folheei ele rapidamente, porque ele me foi apresentado. Tudo que eu falar aqui não vai esgotar o que poderá ser falado durante anos a esse respeito. Então, será apenas uma parte. Eu me coloquei como zelador daquele livro, como guardião daquele livro. Anos depois, eu tive a oportunidade, e vejam o que é importante quando há a oportunidade de ter no Brasil o presidente da época da Fundação Urântia, juntamente com outros oficiais da Fundação Urântia. E eles vieram à nossa casa, estiveram com Sabino e Suzana, e conheceram um membro de um grupo que nós tínhamos à época, de estudo e meditação,
e um membro desse grupo se colocou para traduzir o original inglês do livro de Urântia. Vejam quando você está disponível, você crê e se coloca a serviço. Hoje temos o livro de Urântia em português. Todos os acontecimentos que envolveram essa conclusão foram importantes. Importa é que você se disponha. E aqui nós, às vezes, pedimos para os leitores se afiliarem à Urântia Associação do Brasil, para formarem grupos de estudo. Porque isto é uma irmandade. Pessoas que acreditam em Deus, pessoas que têm fé na palavra de Deus, que confia. Então, essas pessoas se irmanam. E os grupos de estudo foram pedidos nos documentos. E hoje aqui estamos nós. Só para saberem que houve todo um envolvimento e tudo que está aqui confirma isso. Afinal, o que se crê, mais do que se conhece, determina a conduta e rege as ações pessoais. Suzana, minha esposa, faz parte da equipe de tradução do livro. Não foi ela a tradutora, mas ela já funcionava como revisora. E funcionar é o que nós precisamos. Cada um onde estiver, funcione. Porque o Espírito Infinito funciona, dotando todas as criaturas dotadas de inteligência e vontade da mente. E a mente é um instrumento. Que instrumento valioso nós temos? A mente, quase autônoma. E aqui, o conhecimento meramente factual exerce influência muito pequena sobre o homem médio. Nós estamos entre os homens médios e temos um conhecimento dos fatos. Mas quando esse conhecimento é ativado emocionalmente, ele resulta em algo. Foi o que eu fiz quando vi o livro de Urântia. Eu ativei emocionalmente a minha alma, que se arrepiou diante das poucas palavras que eu entendi do livro de Urântia em inglês que eu estava olhando. Eu não sou versado em inglês, eu sei bem pouco o inglês, mas a Suzana fala fluentemente inglês e mais algumas línguas, entre eles húngaro, alemão, o português, espanhol, enfim. Eu ativei emocionalmente e me coloquei a serviço e nunca mais vi um livro de Urântia, até que retomei o contato, numa época, décadas depois. E hoje, aí está o livro de Urântia. Então, quando nós sabemos a história como se deu, nós podemos ver que realmente vale se dedicar ao trabalho, vale se empenhar. E quando nós falamos que os encontros de leitores do livro é mais do que um encontro de leitores, é um encontro de ajustadores de pensamento. Precisamos nos encontrar, saber quem somos, onde estamos, o que fazemos, e nós poderemos fazer muito pelo planeta. Por que rezamos? Por que oramos? Por que adoramos? Pai nosso que está no céu. Para que aqui também se estabeleça um reino de paz, de amor, de fraternidade. Então, nós precisamos ativar emocionalmente
toda leitura, todo estudo que acreditamos ser verdadeiro do livro de Urântia. No entanto, a origem da religião é supraemocional, unificando toda a experiência humana em níveis transcendentais, por meio do contato com energias espirituais e da liberação dessas energias espirituais na vida do mortal. Vejam o exemplo. Eu me coloquei a serviço e o presidente da Urântia Foundation esteve aqui em casa. Depois dele, vários representantes da Urantian Association também estiveram aqui em casa. Isto porque são servidores se encontrando para dar continuidade ao serviço. E hoje, a atual presidente da Urantian Association, que é do Canadá, esteve em nossa casa. O marido dela, que também foi presidente da associação, esteve aqui em casa. Isto é só exemplo, é oportunidade. Não lembrem, não pensem em vaidade, porque nada tem a ver, é só verdade. Lino Saint-Pierre, graças a Deus, ela é hoje a presidente da Urantia Association International, no Canadá. O marido dela, que eu amo muito, esteve aqui também e nos deu exemplo de serviço. Então, aqui no Brasil, está havendo algo, e vejam que nós estamos trabalhando para a disseminação da palavra de Deus que veio na forma de livro. Então, foi provido o necessário para a humanidade de Urântia. Primeira parte completada. Um instantinho de silêncio para assentar tudo o que foi passado. Nós, todos nós, aqui estamos e vamos usar uma imagem para melhor nos posicionar. O futebol exige 11 jogadores ou jogadoras, uma vez que a mulher está presente no futebol e em todos os esportes com bola, e até em todos os esportes de luta, a mulher está presente. Então, vejamos aqui, um jogo de futebol, 11 jogadores, precisa mais 11 para que o jogo se realize. 11 mais 11. Percebam, 11 de um lado, 11 do outro, 11, 11. Percebem? Entendem? Estão indo além do que é dito e pensado. 11 jogadores e 11 jogadores. Tudo o que nós precisamos é saber as regras do jogo. E todos nós, 11 de cada lado, somos essenciais. Não pode faltar um, porque desfalca o time, a equipe. Então, saiba que o papel de cada um é importante, aí mesmo aonde está. E o que quer que esteja fazendo é a sua posição de jogo. A vida é um jogo.
joguemos com alegria, porque o futebol é alegria. E a torcida vibra quando há um gol. Esse exemplo é para que saibamos que nossas posições são importantes e que nos jogos não podemos faltar, porque fica desfalcado. E temos que estar 11 e 11. Então, nós recebemos tudo o que precisamos até hoje para ir adiante. Então, vamos continuar numa segunda parte. A primeira parte já foi apresentada. Vamos à segunda. Foi provido o necessário para a humanidade de Urântia. Foi um Melquisedeque de Nébadon quem apresentou o documento anterior. Este agora. Foi provido o necessário para a humanidade de Urântia alcançar o reino do céu e ser perfeita como o Pai no céu é perfeito. Podemos perguntar, o que foi provido? Documento 113, os guardiães seráficos do destino, 113.01. Tendo apresentado as narrativas dos espíritos ministradores do tempo e das hostes de mensageiros do espaço, vamos considerar agora os anjos guardiães, os serafins devotados à ministração aos indivíduos mortais, para cuja elevação e perfeição tem sido provido um vasto esquema de sobrevivência e de progressão espiritual. Nas idades passadas, esses guardiães do destino eram o único grupo de anjos a ter reconhecimento em Urântia. Os serafins planetários realmente são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que irão sobreviver. Esses serafins assistentes têm funcionado como ajudantes espirituais do homem mortal em todos os grandes eventos do passado e do presente, em muitas revelações. Em muitas revelações, a palavra foi dita pelos anjos. Muitos dos mandados do céu foram recebidos através da ministração dos anjos. 113.02. Os serafins são os anjos tradicionais do céu. Eles são os espíritos ministradores que vivem muito perto de vós e que muito fazem por vós. Eles têm ministrado em Urântia desde os primeiros tempos da inteligência humana. Hoje nós temos as transmissões do livro de Urântia. É um privilégio, é um benefício, é uma honra, porque Micael de Nébadon propiciou a nós as transmissões que têm as 4 partes que interessam a todos que querem sobreviver à morte e se elevar. Então, vejam, tendo apresentado narrativas dos espíritos ministradores do tempo, aqueles como Gabriel, um dos grandes arcanjos, que veio a Isabel e anunciou que João viria,
e que depois veio a Miriam, Maria, mãe de Jesus, e informou que ela daria luz a Jesus, o nosso Criador encarnado. Esses espíritos ministradores do tempo e as hostes mensageiras do espaço que viajam pelos universos. Vamos considerar agora os anjos guardiães. Sabemos que cada um de nós tem 2 anjos guardiães. E os serafins devotados à ministração aos indivíduos mortais, nós, humanos de Urântia, para cuja elevação e perfeição tem sido provido um vasto esquema de sobrevivência e de progressão espiritual. O livro de Urântia interessa para nós porque queremos sobreviver. E tem aí um vasto esquema de sobrevivência, desde a fusão do indivíduo elevado com a sua presença divina, o ajustador de pensamento, mas é uma combustão espontânea, intensa, que ninguém pode se aproximar para acompanhar, mas ver à distância. Essa sobrevivência pode ser diferente da fusão. E a progressão espiritual nos é mostrada nas revelações dos esquemas dos mundos moronciais, daqui até o paraíso. Todo o reino moroncial para onde vão as almas sobreviventes. Por isso é dito, para os sobreviventes, as almas que sobrevivem. Nas idades passadas, até agora, esses guardiães do destino eram o único grupo de anjos a ter reconhecimento em Urântia. Hoje está ampliado, e depois das transmissões de Urântia, muito mais ampliados. Os sanobins, os querubins, os serafins, os seconafins, os supernafins, os serafins de transporte, que nós sabemos hoje que os anjos não têm asas, mas eles comportam circuitos onde eles enserafinam o sobrevivente ou o transportado e os levam para os lugares. E assim nós sabemos que Adão e Eva, em todos os planetas, são levados pelos serafins de transporte. Os serafins planetários realmente são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que irão sobreviver. Hoje, na medida que nós expandimos a nossa consciência, absorvemos, assimilamos e integramos em nós, esses ministros vêm ao nosso amparo, apoio, auxílio. Esses serafins assistentes têm funcionado como ajudantes espirituais do homem mortal em todos os grandes eventos do passado e do presente. Lembramos que na época que os cristãos foram presos, os discípulos e apóstolos de Jesus, alguns foram tirados da prisão por alguns seres intermediários, e outros foram por anjos mesmo. Em muitas revelações, porque muitos humanos dedicados tiveram revelações, e a palavra foi dita pelos anjos. Desde que os humanos não estivessem sem o domínio da mente e da vontade. Quando o humano usa drogas, beberagens e alucinógenos, ele sai do domínio da vontade e sai do domínio da mente. Inclusive, a bebida alcoólica, quando inebria o ser humano, ele perde o senso, o tino, o tato.
o controle, a vontade e a mente, e fica sujeito a ilusões, a distorções, a adulterações, a falsificações. Quando a palavra foi dita pelos anjos, elas têm a retidão, elas têm a bondade, a beleza e a verdade. A palavra dos anjos não manda matar. A palavra dos anjos não manda submeter humanos. A palavra dos anjos não manda diminuir o valor da mulher. A palavra dos anjos é a verdade, a bondade e a beleza. Muitos dos mandados do céu foram recebidos através da ministração dos anjos. As transmissões do livro de Urântia foram passadas por toda uma pleiade de seres divinos e espirituais, do censor universal que conhece Deus e que nos revelou o Pai universal, o Filho eterno, o Espírito infinito e o Ser supremo, depois de 7 manifestações da deidade. O censor universal veio a Chicago, Illinois, e transmitiu, apresentou a nós o Pai, o Filho, o Espírito, e toda a introdução do livro de Urântia, todas as ministrações iniciais. E os mais baixos de situação, não de qualidade, de toda a hierarquia de funcionários divinos, o mais baixo é o humano acima do humano, é a criatura intermediária ou seres intermediários. Urântia ainda conta com 2 ordens de seres intermediários. A primeira, advinda do príncipe planetário rebelde, os 100 de Caligástia, 50 homens e 50 mulheres, humanos que deram seu plasma para os interplanetários que vieram, e depois de Andon e Fonta, de Adamson e Rata, tivemos a segunda ordem, ou a ordem secundária de criaturas intermediárias. Eles são os verdadeiros herdeiros de Urântia, porque nós, humanos, podemos ter a fusão em vida e nos evadirmos, evacuarmos do planeta, indo direto ao Pai. Mas podemos fazer a caminhada de todas as mansões, de todos os mundos, os bilhões de mundos, universo local, superuniverso, 7 superuniversos, universo central de Avona, ilha eterna do paraíso, e encontrar o Pai, passando por Micael e chegando ao Pai. Podemos, sim, tudo isso foi provido, e nós, humanos, que buscamos, podemos realizar a evasão do planeta pela fusão e a evasão do planeta pela continuação, pela sobrevivência e indo até finalitor, que será a realização clímax do humano. E aqui vemos, os serafins são os anjos tradicionais do céu. Eles são os espíritos ministradores que vivem muito perto de vós e que muito fazem por vós. Eles têm ministrado em Urântia desde os primeiros tempos da inteligência humana. A parábola do semeador, da segunda parte. 3. A conversa posterior no campo, documento 176, terça-feira à noite no Monte das Oliveiras. É muito longa essa parte. Todos que já leram conhecem. Quem ainda não leu,
vai ter interesse de ler. E lendo, deverá saber que a revelação de Urântia, todas as transmissões são claras, não são para serem interpretadas. E aqui está, nós temos 7 níveis que nos ajudam a conhecer ao que nós buscamos. Não só o pão nos alimenta, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E reconhecemos a palavra de Deus no livro de Urântia. E a palavra dele fala diretamente a nós. E nós reconhecemos, porque temos em nós 7 níveis, e ainda o Espírito da Verdade, que nos ajuda de fora. Então, vejamos, a parábola do semeador. Em Jesus falando, Jesus de Nazaré, nosso amado mestre, nosso Micael de Nébadon aqui, na sua 7ª auto-outorga. Enquanto indivíduos e como uma geração de crentes, nós somos hoje mais do que crentes. Nós somos sabedores. Escutai-me contar uma parábola. Havia um certo grande homem que, esse grande homem é Jesus e é Micael, que antes de sair para uma longa viagem a um outro país, esse outro país é a nossa é o nosso sistema de mundos habitados. Porque aqui 37 mundos se rebelaram. E esse país é Urântia. Isso não é interpretação, é entendimento, é compreensão. E aquele grau em cima, que é a sabedoria. Todos temos, e todos podemos chegar a esse entendimento. Chamou seus servos de confiança diante de si e passou às mãos deles todos os seus bens. A um ele deu 5 talentos, deu 2 a outro, e ainda um outro deu 1 talento. Esses talentos foram dados por Micael aos humanos de Urântia na ordem de 7, porque 5 foram dados a todos aos animais, para que os animais crescessem, multiplicassem e povoassem a terra. 2 talentos foram dados somente aos humanos, para que ele se levantasse em 2 pés, para que ele reconhecesse o seu Criador e o buscasse, e para que ele procurasse fazer na terra como no céu. Por isso, o reino do céu, assim também na terra. Esses 7 talentos que foram dados, os 2 últimos, fizeram com que o humano fosse do carvão que ele riscava na caverna até o raio laser que ele atira da Estação Espacial Internacional para um ponto na Terra e liga um aparelho. E para que do satélite no espaço ele conseguisse ativar um aparelho na mão das pessoas para que entrasse numa reunião de sala Zoom e todos falassem com todos, simultaneamente. E todos vissem todos. Então, esses níveis que foram colocados em nós foram para que nós nos elevássemos. E o Espírito em nós sopra onde quer. Só um instantinho, por favor.
Então, vejamos aqui, continuando. A um ele deu 5 talentos, tarará, já sabemos. E assim ele fez com o grupo inteiro de honrados servidores. Nós aqui, agora, podemos ser servidores e funcionar em tudo aquilo que nos disser respeito. E servir é uma grande oportunidade. Servir ao semelhante é uma imensa oportunidade. E a cada um confiando os seus bens de acordo com as capacitações variadas deles. E então partiu de viagem. Aqui nós sabemos tudo o que aconteceu. E depois o Senhor voltou e procurou saber o que havia e o que todos fizeram com os seus talentos. Os nossos talentos estão aqui, no documento 36.5.3. Vejam na tela. Os 7 espíritos mente ajudantes. Todos nós podemos recorrer ao livro de Urântia, depois desse encontro, desse compartilhamento e dessa partilha, e tirar as dúvidas. No livro. 5. Os 7 espíritos mente ajudantes. A presença dos 7 espíritos mente ajudantes nos mundos primitivos é o que condiciona o curso da evolução orgânica. Nós temos órgãos, coração, rim, fígado, intestino, pulmões e várias composições. E essa evolução, ela obedece os 7 espíritos mente ajudantes. Sim. Temos as glândulas, que por sua vez secretam, produzem hormônios. E os hormônios estabelecem um equilíbrio orgânico e físico e fisiológico. E sabemos das doenças que decorrem e ocorrem no desvio dos hormônios. Estes ajudantes representam a função, e vejam a função, de ministração da mente, feita pelo Espírito Infinito, está aí na revelação, que se estende às ordens mais baixas de vida inteligente por meio da função operante do Espírito Mãe de um universo local. Querem a prova disso? Assistam Professor Polvo. Assistam 2 vezes, porque a primeira os surpreenderão. A segunda vez que virem, confirmará o que vocês perceberam. Professor Polvo. E saibamos que o que está dito aqui é aquilo que acontece na África, quando os animais comem uma planta, que a planta quer sobreviver. A planta é irracional, mas vejam o que é dito aqui. Estes ajudantes, os 5, representam a função de ministração da mente, feita pelo Espírito Infinito, que se estende às ordens mais baixas de vida inteligente por meio da função operante do Espírito Mãe de um universo local. Aí nós sabemos do Espírito Santo, que é uma espécie de tataraneto, para lá de tataraneto do Espírito Infinito. Então, como ele opera? Como vocês verão em Professor Polvo, e como vocês veem na África, quando uma árvore de acácia desenvolve proteção para se preservar.
ela desenvolve espinhos, e os antílopes têm dificuldade para comer as flores e as folhas da acácia, bem como as girafas, por causa dos espinhos, mas ainda dão um jeito de comer. Daí a acácia produz uma seiva adocicada que interessa às formigas. As formigas sobem nas acácias e se deliciam com aquela seiva. Quando as girafas que alcançam as folhas mais brotos no alto e as flores e comem, as formigas entram nas narinas das girafas e incomodam tanto que as girafas desistem de comer naquela altura. E daí a acácia preserva flores e folhas. É uma ação inteligente do nível irracional. O cristal, o hidrogênio, oxigênio, H2O, a mágica e maravilhosa fórmula da sustentação da vida, desde a água do mar até a água dos rios. H2O. Inteligentemente. As leis cósmicas são físicas, são químicas, são elétricas ou eletrônicas e funcionam. E nós somos biológicos, fisiológicos, eletrônicos, elétricos, porque os átomos em nós têm carga elétrica. E nós temos uma mente que é algo entre o espiritual e o físico. E nós gestamos e geramos e temos uma alma que é moroncial, que é algo entre o físico e o espiritual. É o moroncial, que vai desde além do físico até aquém do paraíso. Quaisquer que sejam o local e o tempo em que tais mentes se manifestem, ali esses espíritos estarão funcionando de modos diversos. Os 7 espíritos mente ajudantes são chamados por nomes equivalentes às designações seguintes: intuição, compreensão, coragem, conhecimento, conselho, adoração e sabedoria. Esses espíritos mente fazem sentir a sua influência em todos os mundos habitados na forma de impulsos diferenciais, cada um buscando a capacidade de receptividade para a sua manifestação em graus distintos e independentemente daquilo que os outros 6 espíritos possam encontrar em termos de receptividade e oportunidade de atuação. Vamos dar oportunidade de atuação a esses 7 espíritos mente ajudantes. A sabedoria deve conduzir todos os demais. Todos. E a adoração também deve se submeter à sabedoria, para que não permanecemos demasiado tempo em adoração. Há outras coisas a fazer. Lembremos-nos que nos altos níveis temos a oportunidade de adoração. Mas aqueles seres especiais divinos vêm até nós e dão um toque. Pausa, pequena pausa, para que façamos uma outra coisa. Então,
A intuição é o mais baixo de localização, de situação, não de qualidade, nem de valor, nem de significado, mas é onde ele se situa. Não confundamos. Mas a educação em Urântia precisa levar em consideração e dar oportunidade à intuição de funcionar intensamente para que possamos mudar o mundo. Isto só tratando de intuição. A coragem é também um deles para abandonar as crenças antigas e não recusar a verdade que se põe diante de você e dizer: eu já tenho o meu pão espiritual. E não percebe que está enganado, que está equivocado, que acredita em falácias. Porque acreditamos até há pouco, agora já dispensamos. Então, o conhecimento tem sido dado a nós e devemos colocá-lo a serviço da humanidade. Uma nova leva de seres humanos está surgindo, mesmo porque novos o hiato em nossa mente nos leva a um outro nível. Os ajustadores vêm para ter experiências. Nós precisamos oferecer novas oportunidades para que eles tenham um instrumento bom. Nós somos como uma orquestra. Precisamos nos afinar e precisamos tocar uma sinfonia cósmica, que é a sinfonia de amor verdadeiramente fraterno. Vamos abrir agora para compartilhar e partilhar sobre tudo desde o começo e poderemos abrir a tela para quem queira ver de novo alguma página. O reino do céu, assim também na terra. Que preciosidade nós recebemos. Vamos ouvir a contribuição da Lília. E quem mais quiser, por favor, levante a mão ou faça um sinal se não conseguir levantar a mão. Então, tem uma pergunta com relação aos espíritos ajudantes da mente, né? Que eles são chamados de espíritos. Mas o livro tem um momento que fala que eles não têm personalidade. É interessante que eles são uma energia, não, Circuitos. um circuito. Mas por que que eles, então, são chamados espíritos? Porque quando você liga espírito com personalidade, né? É interessante isso. Por que será que a gente chama eles de espíritos? Querem ver que o espírito é pré-pessoal. Ele é antes da pessoa. O espírito é tão transcendente e tão supra que nós temos uma pequena compreensão deles.
O espírito tudo pode, por isso ele predomina. Ele estabelece tudo. O espírito estabelece leis. Desculpem, a Suzana falou aqui do lado, mas ela tem o direito de falar como todos, mas ela fala baixo, eu não ouço. E eu preciso da contribuição dela também para compartilhar. Fala, Suzana. O ajustador também não tem personalidade, é espírito. A Suzana está lembrando que o ajustador não tem personalidade. Vejam como nós estamos em sintonia. O espírito é pré-pessoal e a revelação diz que é pré-pessoal, que o espírito é antes da pessoa, antes da personalidade. Eu, você, somos pessoas. O espírito é pré-pessoal. E o Pai, na sua supra-sabedoria, inteligência e poder, distribuiu partículas divinas dele, pré-pessoais, para residir no nível mais alto das mentes humanas dotadas de vontade própria. Normais. Porque mentes subnormais, mentes desvirtuadas, submentes, não recebem a presença do ajustador, porque não dará em nada. Então, toda mente normal, dotada de vontade livre, recebe uma partícula espiritual, divina, pré-pessoal, considerada e chamada para nós como o ajustador de pensamento. Daí, essa partícula nos acompanha por bilhões de anos, desde que, no planeta em que nós decidimos sobreviver à morte, tenhamos uma caminhada de bilhões de mundos até chegar ao paraíso, levando conosco aquele corpo moroncial que foi gerado pela divina presença do ajustador e da mente humana gerada pelo Espírito Infinito em nós, pela Mãe Divina, dotada em nós. Então, dos dois, do enlace dos dois, os dois se entrelaçaram e surgiu a alma moroncial. Moroncial é o reino. Alma é a identificação. Então, essa alma vai viajar com a personalidade que somos, e a nossa personalidade, sim, é uma pessoa. Ela tem o poder de coordenar os 7 espíritos mente ajudantes. E ela tem o poder de coordenar a pessoa que somos, a alma que somos, o espírito em nós, o intelecto, o corpo físico, tudo, o nosso conjunto, tudo o que somos pode ser controlado pelo eu sou que somos. Ela perguntou dos circuitos. Fala mais alto, vira para cá. Ela perguntou dos circuitos. Não, por favor, desculpe, a Suzana fala tão baixinho, ela não quer que eu ouça. Os circuitos são espíritos distribuídos em todos os 7 superuniversos para todas as criaturas do reino animal. Vamos falar do reino animal para entendermos bem as ações de reprodução dos animais, de crescimento, como o papagaio, o fandor que tinha 8 metros de envergadura de asas, o papagaio, a calopsita, a cacatua, os gorilas
trabalhados com psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. Fala sobre o circuito. Os circuitos são distribuídos e o tipo humano só sobe, só se eleva um em cada mundo. Então, não poderemos esperar que surja outro tipo humano em Urântia, porque já é dominante o tipo humano que surgiu. Vira para cá e fala para mim. Vai. Os circuitos são uma dotação do Espírito Infinito através da ministra divina do Espírito Santo. Micael de Nébadon cria o reino animal. Micael de Nébadon cria o tipo humano. E lembramos que Adão e Eva são os filhos materiais, sexuados, porque eles podem se reproduzir nos planetas para onde vão. Então, eles são o modelo, o arquétipo dos tipos humanos. Não importa se a cara é diferente, porque mesmo em Urântia, nós vemos como as pessoas de raças diferentes são diferentes. E não adianta falar que só tem uma raça. A raça é humana, mas os tipos raciais são diferentes, e são 7 os principais. São das cores do arco-íris. As variações são miscigenações. E a raça violeta não é terrestre. Ela é adâmica e évica, ou evônica. Ou evânica. É Eva e Adão. E ela vem dos mundos superiores. E os circuitos vêm para nos permitir sermos perfeitos como o Pai é perfeito. Lembrando da relatividade, porque se você é 1 centavo perfeito, é o óvulo da viúva, que todos sabemos o que significa. E querer a perfeição é um bem. Não podemos ficar fanáticos e nem criticar os que não são perfeitos. Porque tudo é relativo. Nós devemos fazer a nossa parte na medida do nosso alcance. Por isso, aquela frase, vejam como é lógico. Voltamos lá. Estou procurando, só um momentinho. Aqui está. 3652. Os 7 espíritos-mente ajudantes são chamados por nomes equivalentes às designações seguintes: intuição, compreensão, coragem, conhecimento, conselho, adoração e sabedoria. Esses espíritos-mente fazem sentir a sua influência em todos os mundos habitados, na forma de impulsos diferenciais. Por isso que nós expressamos características e capacidades diferentes, porque cada um de nós tem mais facilidade de deixar fluir um tipo ou outro tipo de espírito-mente. Então, aqui está. Cada um buscando a capacidade de receptividade para a sua manifestação
em graus distintos. Todos nós podemos ter graus distintos. E, independentemente daquilo que os outros 6 espíritos possam encontrar, em termos de receptividade e oportunidade de atuação. Muita gente é muito religiosa, mas nós devemos também ter um pouco da ciência. Muita gente é muito científica, mas precisamos ter também um pouco da religiosidade, da espiritualidade, porque as duas se complementam. Assim como o homem sozinho não vai povoar o planeta, assim como a mulher sozinha não vai povoar o planeta. Precisamos um do outro, outro do um. Nos completamos e complementamos. Esses 7 níveis cósmicos estão em nós. Eles atuam através da nossa mente e o nosso cérebro recebe um sinal deles. E algumas glândulas em nós também têm uma sintonia com eles. E essas glândulas fazem o seu trabalho. Poderiam complementar com alguma contribuição? Obrigada, Sabine. Lembrando sempre que não é interpretação, porque todos poderão ler o livro, buscar o espírito de sabedoria e chegar a uma compreensão mais elevada. Eu tenho outra pergunta. Por exemplo, os serafins, né? Como será que eles nos auxiliam, assim, na nossa vida? Porque tem o trabalho do ajustador do pensamento e tem o trabalho dos serafins, né? Então, como que ali diz, no texto que se colocou, que eles nos auxiliam, alguma coisa assim, né? Como será que é feito isso? Eles colocam pessoas ou situações. A Suzana responde aqui que os serafins propiciam o encontro de pessoas ou situações, propiciam situações às pessoas, para que as pessoas que se encontram terminem realizando algo e as situações que acontecem terminem provocando algo. Nós não devemos reagir às situações, mas agir, porque agir é criativo. Reagir não é tão criativo. E agir é sábio. Em todas as situações, procuremos agir antes de reagir. Então, o encontro entre nós acontece por propiciação dos serafins, dos anjos. Assim foi o meu encontro há mais de 40 anos com o livro. E no lançamento do livro, na Livraria Cultura, na Avenida Paulista, aconteceram coisas interessantes, muito interessantes. Há tanta história a contar que, como eu disse, por anos podemos contar e nunca esgotaremos. Suzana saiu com um carrinho de feira lotado de livros de Urântia, que toda uma operação foi necessária para a Fundação Urântia mandar os exemplares. Os livros eram para o lançamento na Livraria Cultura. Suzana foi no Parque Anhembi, num setor para buscar os livros, foi com carrinho de feira, encheu,
E eu tinha que ir na Livraria Cultura, na Avenida Paulista, por causa do lançamento. Foi tanta coisa que aconteceu. Resumindo, quando todos estavam dentro da livraria no dia para o lançamento, que os livros já tinham sido entregues antes, a Livraria Cultura tinha vendido todos os livros. E as pessoas que chegaram convidadas para o lançamento chegaram, mas não tinha mais livro. Tem muita coisa a ser contada aí. E muita coisa que aconteceu depois. Então, vejam, que interessante e até curioso. Lançamento do livro de Urântia, tinha muitas pessoas convidadas e não tinha o livro. As pessoas conversaram, fizeram amizade, trocaram endereços, telefones e conheceram pessoas que não se conheciam. Até hoje nós temos amigos que conhecemos naquele dia, naquela noite do lançamento. Então, assim foi. Posso contar um detalhe para vocês? Quando o presidente da Fundação Urântia e o presidente da associação estiveram no Brasil, nós providenciamos, é toda uma história que vai demorar muito, mas eu vou resumir. Estão vendo na tela, na imagem da Estela, o símbolo de Nébadon, de Micael de Nébadon, 3 círculos azuis em fundo branco, concêntricos. Estão vendo onde está a Estela? Nós compramos exatamente como está aí e mandamos confeccionar a bandeira de Micael no tamanho de quase 2 metros de diâmetro. E demos de presente aos oficiais da Urântia. Eles ficaram encantados com o presente. É uma bandeira de Urântia circular, exatamente redonda, e foi colocada na mesa da fundação lá. Foi presente do Brasil para eles. É um registro apenas. E os anjos operam quando pessoas como esse grupo que aqui está, estabelece uma base. E a base precisa de sinceridade e compromisso. Em um encontro, a Egli falou de envolvimento, comprometimento. Não nos custa nada. E tem muita gente que não quer pertencer à associação, porque pertence a outras organizações. Pode pertencer a quantas quiser. Essa de Urântia é um propósito para o futuro. Não é para criar religiões, é para ter religiosidade. E aqui no documento foi falado a religião e a religiosidade. O que estamos fazendo aqui é religiosidade, é prática religiosa, irmãos e irmãs. E muito mais faremos na medida que assimilarmos tudo isso e deixarmos que tudo isso transborde de nós. Livre para alguma contribuição, pergunta do tema. Temos ainda 30 minutos. Pode ser compartilhado. Nós somos muito gratos a todas as almas que aqui estão. E aquilo que foi dito lá, e eu vou ler novamente, é justamente por isso. Sabina, Sim. Sim. você disse que o ajustador acompanha
nos acompanha por bilhões de mundos, inclusive no planeta em que escolhemos morar. Então, quer dizer que após a morte, nós vamos escolher um planeta com o qual nós tivermos afinidade. É o que eu entendi. E segundo, os serafins também nos acompanham, criando situações nesses outros mundos também, ou, né, ou durante essa nossa existência. Essa não, as outras existências. Todas essas respostas estão contidas no livro de Urântia, e de uma forma muito ampla e detalhada. Uhum. Os mundos moronciais são mundos onde vamos passando e perfeccionando o nosso conjunto de ser. Que nós aqui temos 0% de imperfeição e 0% de perfeição e 100% de imperfeição. Nós entramos no estado de putrefação, que é o pior estado da matéria orgânica. Existe a ferrugem, entende? Então, aqui a imperfeição é 100%. Antes do paraíso, é 99,99% de perfeição. Então, nós, daqui até lá, vamos caminhar em conjunto. A nossa alma que sobreviveu, que se tornou imortal, e o nosso ajustador vão subindo por todos. Nós não escolhemos por dizer assim, eu quero ir ali, mas podemos ter preferências, mas a nossa desenvoltura, a nossa qualificação pessoal é que nos vai dizer para onde devemos ir. Até os serafins, percebendo que estamos muito mais adiantados, indicarão um lugar mais adiante para nós. Nós poderemos dormir muito tempo ao sair daqui, mas, graças a esse entendimento, compreensão e sabedoria que desenvolvemos, poderemos não dormir mais aquele período e começar já funcionando, porque iremos para mundos correspondentes ao nível que estamos. O detalhe importante, a morte não nos transforma num passe de mágica. Todo mundo que sai do plano daqui para o mundo moroncial não está livre e isento das imperfeições, mas tudo aquilo que foi alcançado, assimilado, tudo aquilo é integrado em nós, de valor eterno, de significado eterno. E aquilo nos capacita, nos gradua para o mundo seguinte. É isso que nos gradua. Então, vejam o que dissemos no início. Está na tela. Quando o reino do céu for buscado pelos humanos de Urântia, com toda sinceridade e mais sinceridade, e for encontrado, assimilado e integrado em cada ser, ele, o reino do céu, verterá, como consequência, repercussões novas e inesperadas em todas as áreas humanas e mudará muito a história. E tudo isso foi lido em tudo que nós estudamos e compartilhamos. E aqui o antedito conduz até esta conclusão, como se alcança e depois se manifesta
o reino do céu. Então, Sabino, sim, eu posso fazer uma pergunta? claro, claro que pode e deve. É possível a gente, o ser humano, sonhar com o seu serafim, ou com os seus anjos? É possível isso? Há uma distinção nos níveis da mente, nas coisas que são reflexo do mundo físico, material e das vivências, e aquilo que é original do mundo espiritual, do mundo da alma. E do mundo da E alma, como diferenciar isso, por favor? a coisa, o que tem valor. Nós podemos, sim, sonhar com os anjos, mas nós temos na nossa mente imagens, ideias dos anjos. Agora, por exemplo, sabemos que anjos não têm asas. Então, muda a nossa imaginação de anjos. E sabemos que os anjos protegem e guardam a nossa alma, porque é a nossa alma que precisa ser protegida da morte, porque a nossa alma precisa seguir a imortalização e seguir a imortalidade e ser imortal. Então, esses anjos têm que guardar essa alma, são anjos guardiães das almas. Quando temos sonhos com eles, pode estar relacionado a algum processo de algum trabalho que o anjo esteja desenvolvendo no nosso nível moroncial, atingindo o nosso nível mental mais alto. Quem sabe isso peça de nós uma meditação. E a meditação foi praticada por Jesus efetiva e praticamente, efetivamente, ou seja, com um propósito. Jesus meditava propositadamente. E ele se afastava porque ele não só meditava em si, mas também comunicava-se com entidades supramundo. E essas entidades vinham prestar serviço a Micael, como Jesus. Então, quando nós sonhamos, pode estar relacionado com alguma função que estamos desempenhando. E nem sempre só o corpo físico interessa ao anjo, mas o corpo físico deve ser cuidado por nós, dar a ele tudo de bom e do melhor, e permitir que ele conheça tudo. E o sonho realmente pode ser um recurso da alma ou um sinal do anjo. Para reconhecer, precisa ter muitos elementos pessoais. O que você fez, por onde andou, com quem andou, o que Então eu levei um pito. Então eu levei um pito do meu anjo. Muitas vezes, você pode olhar em volta. De uma maneira. Você fala para todos. Fala para todos aqui. Ele pode. Suzana quer falar, mas ela fala tão baixinho. Fala aqui para todos. Olha, eu vou te mostrar. Vejam a Suzana. Fala, Suzana. Tanto o ajustador como os anjos podem, pela intuição do sonho, nos ensinar alguma coisa.
Ela fala muito pouco, bem pouco e sintetiza tudo. Mas deu para entender, tanto o ajustador quanto os anjos podem se manifestar. Pois então, Exatamente. eu posso contar o sonho? Pode. Pode, compartilhando conosco. Então, eu vou contar primeiro o que estava acontecendo comigo na vida física. Eu estava num processo de mudança de hormônio, tomo um remédio para tireoide e estava numa regulação. E comecei a sentir depressão orgânica. Eu considero depressão orgânica porque não havia um motivo psicológico para que aquilo acontecesse. Então, eu, consciente do meu estado e em tratamento, eu comecei a ficar mais perto de Deus e conversar mais com os meus anjos e passei meses nessa fase conversando com eles. Como eu tenho uma certa sensibilidade, consigo ver um pouquinho além além da matéria, eu tomei esse cuidado para que eu ficasse sempre protegida e os anjos sempre me olhando, né? Porque senão eu ia ver coisas erradas. E aí fiquei nesse processo de orando, meditando, cuidando da saúde e tal. E tals. Mas eu nunca pedi, não imaginei respostas nenhuma. Eu estava mais preocupada com a minha condição física, né? E aí, certa noite, eu sonhei que eu estava num lugar muito lindo, era tudo marrom chocolate, era uma cidade onde a frequência vibratória da cidade era totalmente harmônica. E eu estava observando essa linda cidade com casinhas de madeira, um céu extremamente azul, muito limpo, muitas flores, muitos detalhes lindos, diferentes do que a gente conhece aqui. Aí, aproximando-se de uma loja de brinquedos, eu escutei uma criança que chorava muito alto. Muito, mas muito alto. E a mãe com outra criança, essa criança que chorava estava na mão da mãe, no chão, e havia uma criança pequena no colo. E essa mãe arrastou essa criança para fora dessa loja de brinquedos e eu fiquei prestando atenção no que estava acontecendo com elas e a mãe me deu a entender, ela não disse, mas me deu a entender que a menina que estava caminhando, que ela segurava na mão, queria comprar uma boneca e ela não queria dar aquela boneca para a menina. E a menina se jogou no chão, na calçada, e continuou chorando naquela altura gigante. A mãe foi embora com a criança de colo, nem deu bola para... Deixou a criança lá no chão. Eu fiquei com tanta compaixão daquela criança, mas com tanta compaixão porque ela não estava conseguindo o que ela queria, e eu comecei a emanar, a criança não me via, eu comecei a emanar amor para aquela criança e dizer para ela, você vai conseguir no teu futuro tudo o que você deseja, tenha calma, tudo vai ficar bem. E passando amor, mas o amor que eu passava é diferente do que a gente conhece aqui. Aí, de repente, aquela criança começou a perceber que eu estava olhando para ela, ela veio dando cambalhotas na minha direção, de tanto que ela chorava, se jogava no chão, como se ela viesse pedir socorro, e eu aumentei a frequência de amor e a sintonia com essa criança, eu falando assim, eu não consigo expressar o que eu vivi lá, porque é impossível de a gente expressar o amor que eu dei conta de emitir para aquela criança. E quando ela se aproximou, ficou tipo 1 metro da minha pessoa, eu vi uma luz intensa, azul, ao redor dela. Ela foi se acalmando e de trás dela saiu uma outra luz azul, como se fosse uma gota, uma gota não, um facho de luz que vinha do alto, mas ao mesmo tempo saía dela.
entende? E aí, aquele facho de luz quis entrar em contato comigo. E o amor que eu estava emanando para a criança, que eu já acho grande, quando eu entrei em contato com aquele facho de luz azul, eu fiquei com vergonha, porque o amor que aquele facho de luz trazia era muito maior. Eu saí do sonho, do sonho e do sono, porque eu fiquei com vergonha do tamanho do amor que aquele facho de luz emitia. E na minha pequena ingenuidade ou entendimento humano, eu tive a impressão, aliás, naquele momento eu tive a certeza que aquele facho de luz vinha do meu ajustador. E uma parte daquela luz azul que envolvia aquela criança era a minha alma. Esse foi o entendimento que eu tive no momento que eu estava absorvendo e vendo, enfim, dentro daquela cena. Então, era eu observando, a criança era eu, chorona aqui, humana, uma luz que saiu dessa criança azul era minha alma, e esse facho de luz que veio do alto era meu ajustador. Foi o entendimento que eu tive lá. Me desculpe, eu estou falando isso porque dá a impressão que eu tenho a pretensão de que seja, mas eu estou sendo verdadeira em dizer que o que eu senti lá no sonho foi isso. Foi esse o entendimento. Mas eu fiquei com vergonha. Era isso que eu queria contar. Agradecer. Nós agradecemos, Ivanildo, por você compartilhar conosco um sonho tão pessoal, tão particular seu. É um sonho que eu nunca vou esquecer, tamanha a realidade vivida nesse sonho. Eu chamo isso de sonho lúcido. Nunca vou esquecer esse sonho. Eu já tive outros também, e eu sei que o que eu estava vivendo nos dias que eu tive isso, eles proporcionavam que eu tivesse algo assim. Depois eu tive esse entendimento, né? Mas eu não tive a pretensão de ter um contato, nada disso. É a força que lá de cima deu para você. Concordo contigo, Suzana, concordo contigo. Fiquei bem feliz. Mas eu fiquei com vergonha do tamanho da força daquela luz que vinha do alto. Eu saí do sonho porque eu não suportei ficar diante de tanto amor. Era muito, não cabia em mim. E eu estava emanando amor para aquela criança que chorava. Eu só queria acalmar a criança. Entende? Tem muitos elementos que fazem parte do seu sonho. Sim. E nós precisaríamos saber de todos os elementos o que cada um pode significar. O que Pode falar. sabemos, primeiro, o ajustador, ao se comunicar conosco, não usa palavras nem imagens, mas usa uma linguagem inequívoca, compreensível, porque quando o ajustador se comunica conosco, nós podemos sintonizar com a comunicação dele. Para isso, nós provavelmente estaremos num alto nível, numa equalização tão boa que o ajustador consegue se fazer ouvir ou sentir. Então, no nível mais alto que nós tenhamos para contato com o ajustador, não se usam palavras comuns, nem imagens comuns. No nível dos anjos, tudo pode ser figura, configuração, imagens e símbolos. No nível da comunicação dos anjos, tudo pode se revestir de algum significado,
porque tudo que está presente no seu sonho pode ser que se faça compreensível quando alguma coisa adiante acontecer, quando você se encontrar em uma certa conjuntura, configuração ou estrutura. Ali você vai reconhecer algum elemento do sonho. Pode ser que seja assim. Mas o que significa é que realmente é um sonho chamado diáfano. É um sonho que tem símbolos tocantes, que muitas vezes só competem a você. Muito obrigado, Ivanildo. Muito obrigada também. Obrigada pela oportunidade de poder contar. Eu, de vez em quando, eu tenho esses sonhos lúcidos e eu sei diferenciar porque eu nunca mais esqueço e a frequência de lá é diferente e realmente não existe palavras, ninguém fala. Você sabe e não tem como você colocar outro entendimento, porque ali é totalmente verdadeiro. E a frequência desses lugares, desse estado de consciência, são tão elevados que são bastante difíceis de sustentar, né? Enquanto eu emanava amor para a criança, eu estava me auto-observando que eu não consigo alcançar aquele nível de amor que eu estava conseguindo emanar para a criança, né? E aí eu comecei, quando a criança veio, eu continuei emanando e vendo que ela estava se desdobrando, que eu estava vendo a alma daquela criança, e eu continuei emanando amor, até ali estava tranquilo, e aí quando eu vi a luz azul que veio do alto, eu falei, ai, meu ajustador, eu não sei como eu soube ali naquele momento, e eu quis sustentar, eu quis ficar ali, eu quis absorver, mas eu tive tanta vergonha. Por que a vergonha teve que aparecer naquele momento? Nós não temos que ter pressa para o contato com o ajustador. Temos que ter persistência e intenção. Querer. Porque, muitas vezes, os níveis mais altos nossos falam conosco e não precisamos pensar que são do ajustador. Porque nós estamos desenvolvendo uma alma com a preciosidade de tudo de valor que nós encontramos. Então, a alma que estamos desenvolvendo tem condição de vez em quando, descer aos nossos níveis e nos dar um pouquinho do dela. Uhum. Então, e mais uma coisa, depois desse sonho, eu fiquei dias que eu não sentia o chão, assim, parecia que as células do meu corpo, eu escutava elas trabalhando. A reverberação ficou tão intensa, eu fiquei com uma frequência tão elevada, tão leve, aquilo que eu tinha de depressão lá, orgânica, nem me lembro mais dela, entende? Sumiu. um detalhe importante também é considerar que a oportunidade que esses ajustadores têm aqui de se encontrar criam uma configuração. Esta configuração é única e cada um de nós atrai aqui todos os seus simpáticos. Concordo. E então, este grupo forma um quantum, um momentum, um factum, ou fato único,
E os céus respondem a essa configuração. Então, todos nós saímos mais ricos, porque a riqueza de cada um foi ampliada, multiplicada, e multiplicando a do outro e da outra que está ao lado. Então, é um benefício do todo. E o planeta ganha com isso, a humanidade ganha com isso. E muito mais poderemos. Então, vamos só mais uma repassadinha para nos aquietar e agradecer ao universo e ao Pai por esse momento.